estão aqui uns bons milhões de faturação em cima do palco. Eu não vendo casas, as casas vendem-se. As pessoas é que compram as casas, eu não vendo nada. Nós queremos sair de consultor imobiliário para empresário de sucesso. Eu considero mesmo que eu sou das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço. Eu, por exemplo, hoje chego ao escritório às 8 e o meu dia acaba à meia-noite. Eu faço o básico bem feito com consistência. Eu olho para o mercado imobiliário como... eu acho que, tirando o futebol, eu digo que é o único elevador social que existe enquanto negócio, pelo menos falando na realidade portuguesa. E para mim ter mais sucesso seria pensar cada vez menos em dinheiro. Sejam muito bem-vindos ao Realiza Podcast e eu tenho que começar por agradecer aqui à ZOM pela oportunidade de poder estar a fazer este evento aqui no palco principal. Sem dúvida alguma que me deixa muito feliz daquilo que tem sido o projeto do Realiza Podcast. Também agradecer à Casa Yes por patrocinar o podcast hoje. E hoje também é o início da nova temporada, que é a temporada número 2, onde temos convidados de peso, temos o Luís Tavares e temos o Diogo Maia, sem dúvida alguma referências no setor imobiliário, naquilo que tem sido o seu percurso, são referências como jovens e eu tenho uma curiosidade, que estava a falar com o Diogo, já tivemos a oportunidade de falar disto, e Luís, a soma das nossas idades aqui em cima são 80 anos. Portanto, sem dúvida alguma que nós acabamos por marcar aquilo que é a nova geração, para não falar, humildemente, estão aqui uns bons milhões de faturação em cima do palco. E se calhar até começava por aí, como é que se chega numa idade tão jovem, patamares tão altos de faturação, e como é que se gera até mesmo esse patamar que a pessoa chega na vida? Se calhar começava contigo, Luís, e depois eu ouvia também aqui o Diogo. Desde já agradecer também o convite para estar aqui presente, é sempre um prazer. E como é óbvio, também partilhar o palco com o Diogo, que já tínhamos falado várias vezes, mas ainda não nos conhecíamos pessoalmente. Nós também já tínhamos falado várias vezes disto. Eu acho que o mercado imobiliário está a passar uma fase interessante. Quando eu entrei, ou seja, eu entro neste ramo com 22 anos em 2020, pleno Covid, outubro de 2020, na altura noutra marca. E o mercado era diferente, ou seja, aquilo que eram as minhas referências no mercado imobiliário, algumas das quais hoje em dia estarão aqui presentes, como o Rajani, é um público mais velho, com mais experiência, que se considera, por imagem, mais empresarial. E hoje em dia isto nos últimos 2 anos mudou muito. E de repente temos aqui um segmento de consultores até aos 30 anos que tem aparecido, que tem crescido e que tem rivalizado diretamente na parte positiva da coisa com estes outros consultores de renome e que tem marcado aquilo que o setor é hoje em dia em Portugal. E não só em Portugal, porque isto começa-se também a ver fora. Isto tem coisas muito positivas e menos positivas, porque está-se a criar aquela imagem de que isto é quase que fácil de se fazer. E estamos a atrair um público muito jovem que pensa que vem para aqui, que nem é preciso faculdade e que vai faturar milhões. Então estamos a ver um fluxo muito grande de entrada de rookies que vai ter a parte positiva e a parte negativa, mas que bem trabalhado pelas próprias marcas pode ser um boost enorme àquilo que é a imagem da marca, porque agora temos pessoas a escolher esta área como carreira. Aquilo que foi o nosso caso. Não é? Exatamente. Ou seja, eu escolho o ramo imobiliário como carreira, como profissão, aquilo que eu quero fazer. Eu sou consultor imobiliário, como se dizia aqui há um bocado no palco, eu amo aquilo que faço, se pudesse eu dormia com aquilo que faço. E a verdade é que somos a prova de que a idade, para mim, inclusive, é uma vantagem. Porque aquilo que eu faço hoje em dia com 27 anos, feitos este mês, aquilo que eu faço com 27 anos é visto como fora da média. Se calhar se eu fizesse com 40, era visto como um empresário. Exato. Então eu acho que se pode capitalizar muito esta imagem. Sem dúvida alguma. Diogo, na tua opinião, qual é que é a perspectiva e como é que tu olhas para o mercado, esta questão de sermos jovens e já estás no patamar de sucesso que estás? Sim, antes de mais também quero agradecer aqui a iniciativa do Fábio. Acho que foi uma excelente iniciativa, não só pelo facto de sermos jovens, mas acho que é sempre uma forma também de inspirar outro tipo de pessoas, não só pessoas que estão a iniciar a sua carreira nesta atividade, mas também pessoas que já estão há mais tempo e que, de certa forma, acabam por absorver aqui algum tipo de conhecimento e algum tipo de novo conteúdo que possam obter, e acho que é sempre importante este tipo de iniciativas. Portanto, os meus parabéns desde já. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. E respondendo aqui diretamente à tua pergunta, eu acho que cada vez mais o fator idade, nomeadamente nós jovens que estamos aqui a dar o update à visão que o mercado imobiliário tem acerca da idade do consultor, acho que vai ser sempre por aí no futuro. Ou seja, acho que cada vez mais
vamos ser mais jovens nesta profissão, o que eu acho que é uma iniciativa bastante interessante, porque acho que temos que revolucionar aqui um bocadinho a imagem do consultor imobiliário. O consultor imobiliário tanto pode ter os seus 20 anos, só para terem uma ideia, eu comecei na minha transição dos 20 para os 21 anos, eu deixei um curso que estava a tirar em gestão de marketing a meio para iniciar como consultor imobiliário, e quem neste caso me colocou nesta área foi uma pessoa que eu acho que ainda não ouvi aqui hoje. Está ali, está ali. Está ali, que foi o Francisco, o qual eu tenho uma grande gratidão e obrigado desde já por tudo aquilo que fizeste para mim na altura, e certamente vamos continuar sempre com esta ligação. Mas respondendo diretamente mais à tua pergunta, eu acho que não há uma idade certa para iniciarmos nesta profissão, sejamos mais velhos ou mais novos. Acho que o que faz toda a diferença, sim, é a nossa capacidade de trabalho, a nossa disciplina diária, a nossa consistência. O fator consistência faz aqui toda a diferença, ou seja, se formos pessoas que realmente formos consistentes diariamente, conseguimos ter sucesso nesta profissão, e sem dúvida a humildade em queremos realmente aprender diariamente uns com os outros, porque acho que esse é o espírito do empreendedor. Eu, na minha opinião, dando aqui também uma breve perspectiva daquilo que eu tenho, ainda há pouco tivemos a oportunidade de ver aqui alguns dados do mercado imobiliário, e eu vejo que há muitas pessoas que têm o fator idade como um ponto ou como um tema. Eu nunca vi isso como um tema, mesmo nos meus percursos anteriores. Comecei a tentar criar negócios desde os 18 anos e para mim isso nunca foi um tema, reunir com pessoas mais velhas, isso para mim nunca importou, porque acho que a postura, a atitude que nós temos demarca muito aquilo que pode ser os nossos resultados também. E nós, quando tivemos a analisar dados aqui há pouco, nós começámos a ver que o ser jovem, se calhar, até é uma vantagem muito competitiva, acaba por ser muito vantajoso no presente, porque nós vimos as informações que grande parte dos jovens, neste momento, representam uma fatia muito grande do mercado de quem está a comprar. Portanto, quem tem este estigma de idade, para quem está a entrar no mercado ou para quem está a começar, eu acho que é uma barreira mental que deve ser eliminada, e foi aqui um bocadinho essa opinião que partilhamos. Eu queria perceber aqui melhor e partilhar aqui com todas as pessoas que estão connosco aqui presentes e também em casa, que estamos a ter essa oportunidade, que é o vosso percurso no início. O que é que vocês sentem que estão a fazer agora, que se soubessem essas coisas lá atrás, fazia totalmente a diferença, apesar de serem pessoas que estão com bastantes resultados. Mas o que é que vocês sabem hoje que não sabiam quando começaram no mercado imobiliário, que sem dúvida alguma se calhar tinha acelerado ainda mais o vosso negócio? Começo contigo agora, Diogo. Assim, eu acho que a palavra que eu posso definir muito diretamente, respondendo à tua pergunta, acho que é o fator disciplina. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que fui disciplinada, mas não era disciplinada ao ponto de ser o mesmo que sou hoje em dia. Okay. Ou seja, era uma pessoa que, por exemplo, o Francisco está ali, não me deixa mentir, que chegava ao escritório cedo, ou seja, quando eu digo cedo, na altura para mim era cedo, que eram 10 horas, hoje para mim é tarde, não é? Mas lá está, ou seja, levava as coisas com blocos de tempo, porque acho que a nossa atividade tem que ser gerida com blocos de tempo, de maneira a rentabilizar o tempo da melhor maneira possível. E lá está, eu tinha uma agenda que se começava às 10 horas e acabava às 6 horas, de certa forma trabalhava 8 horas por dia e considerava uma pessoa disciplinada, mas lá está, comparando com hoje, eu, por exemplo, hoje chego ao escritório às 8 e o meu dia acaba à meia-noite, ou seja, o meu mindset, a minha maneira de olhar para o negócio mudou completamente. Como é óbvio que quando iniciei também não tinha o volume de negócios que tenho hoje em dia, mas tudo isto foi feito com base num percurso de muita consistência, muito aconselhamento, muita formação, ou seja, sem dúvida nenhuma que a formação é o pilar mais importante do nosso negócio, e foi um bocadinho por aí, sim. Boa, boa. E, Luís, qual é que é a tua perspectiva? O que é que, no fundo, tu hoje fazes para ter o sucesso que tens, que se calhar no início não tinhas o know-how ou estavas a aplicar? Olha, eu digo a muita gente que me pergunta aquilo que eu... Porque isso acho que é uma pergunta muito recorrente, não é? Uhum. Aquilo que se faz hoje em dia que não se fazia e que muda os resultados. Eu acho que aquilo, principalmente, mudou os meus resultados daquilo que era o Luís com 22 anos e aquilo que é agora, foi mais o tempo que passou e a base de contactos que se foram criando do que propriamente aquilo que eu estou a fazer. O meu negócio não mudou assim tanto, desde aquilo que era o meu início até agora. Por isso, eu continuo a fazer contactos frios, eu continuo a fazer contactos ativamente pelo meu negócio, por isso não deixei de o fazer.
eu acho que se soubesse aquilo que sei hoje, em vez de fazer 10 ou 20 novos contactos, se calhar fazia 30 ou 40. Exato. E se calhar, em vez de ter faturado pouco mais de 100 mil euros no meu primeiro ano, se calhar tinha faturado 150 ou 160. Porque existe uma relação direta entre o número de pessoas que nós contactamos e a nossa faturação. É tão simples quanto isso. Acho que aquilo que muda muito é, eu hoje em dia sei isto como um dado adquirido. Sim. E na altura tinha pessoas que me diziam isto e eu se calhar não via como é que eu, Luís, 22 anos, sem experiência nenhuma, iria faturar na altura aquilo que era o meu objetivo, que era faturar 20 mil euros no meu primeiro ano. E eu não conseguia ver como é que era possível, eu que nunca tinha trabalhado, que estava numa cidade que não era a minha, que tinha uma base de dados com 16 pessoas, onde uma delas era o meu irmão, que também era consultor imobiliário, por isso fazia o sentido que fazia, mas eu gostava de ver um número maior na base de dados. Mas se calhar aquilo que tinha mudado era um bocadinho, não era se soubesse o que sei hoje, era se acreditasse naquilo que acredito hoje, Ok. acho que tinha trabalhado com muito mais vontade que aquilo que trabalhei. Ok. Vamos primeiro aqui um bocadinho de sumo agora. Fala-se muito no mercado imobiliário, eu detesto esta palavra já agora, que é o segredo. Toda a gente sabe que não há um segredo, espero que quem esteja a ouvir-nos saiba que não existe nenhum segredo. Mas o que é aquela tarefa falando, que vocês executam no vosso dia-a-dia, com consistência, que sabemos que é a base do nosso negócio, que sentem que é o motivo por qual vocês têm negócio, que vos traz negócio diariamente? E o que é para ti essa tarefa ou um conjunto de tarefas que efetivamente te trazem negócio? Assim, Entrega o como sumo, tu Diogo. sabes, né, toda a gente que está aqui sabe, o nosso negócio vive muito de contactos, de conexões com pessoas. Então, eu todos os dias tenho que fazer novos contactos. E lá está, estabeleço uma meta diária de novos contactos que tenho que fazer, não só para gerar angariações, como também para gerar um seguimento ao cliente e, consequentemente, gerar negócio. Portanto, eu posso dizer que por dia eu tenho um objetivo de cerca de 20 novos contactos por dia, que, como é óbvio, desses 20 novos contactos por dia, bem espremidos, há sempre ali 3, 4 que me dão negócio, tanto a angariação como também a parte da compra de um imóvel. Portanto, essa tarefa é inegociável, sem dúvida. Como é óbvio, aliado à questão do contacto a novo tipo de clientes, o seguimento já ao cliente que estou a seguir hoje em dia, ou seja, nomeadamente o cliente proprietário, que é a minha base do negócio, a angariação. Ou seja, eu faço um contacto diário com o cliente de que forma a que não seja só um contacto de negócio, mas sim um contacto de relação à vista a médio e longo prazo, que faz com que depois seja visto também como um conceito de amizade. E, portanto, eu acho que no nosso negócio a conexão e o contacto com o cliente acho que é o fator mais importante no dia-a-dia. Sem dúvida alguma. Tu estavas nessa linha? É na mesma linha. Eu quando me perguntam aquilo que é o segredo, eu digo, eu faço o básico bem feito com consistência. Porque aquilo que nós fazemos, para ter resultados, e aquilo que o Diogo está a mencionar, é algo básico. Nós fazemos contactos. Se me dissessem na faculdade, ou quando eu era mais novo, tu vais ter um telemóvel e com um telemóvel tu vais fazer meio milhão, 1 milhão de euros por ano só por fazer contactos, Parece quase impossível. E não é, porque é literalmente aquilo que nós fazemos. Esta base de continuar a alimentar a nossa base de dados, não só o alimentar no sentido de crescer, mas alimentar no sentido de alimentar as relações que já lá existem, totalmente partilho da opinião de que eu não contacto os meus clientes para fechar negócios. Como é óbvio, nós fazemos chamadas de fecho, mas eu contacto os meus clientes para criar relação com os clientes. Porque há clientes que eu ando a contactar há 2 anos, que eu nunca fechei um negócio diretamente com eles, mas que já representaram bem mais de 100 mil euros de faturação, porque depois passam referências e falam com amigos, porque na realidade, mais do que um consultor imobiliário, eu sou uma pessoa de confiança para essas pessoas, sou um amigo para essas pessoas, já faço parte do círculo de influência pessoal dessas pessoas, e quando pensam em imobiliário, pensam na parte de Luís Tavares. E eu acho que é isto, nós temos que perceber que o alimentar a base de dados e o fazer contactos não é só fazer contactos para angariar, não é só fazer contactos para fazer dinheiro, é fazer contactos para realmente nos pormos numa posição de ajudar as pessoas, de estarmos ao lado das pessoas, porque é isso que no futuro, porque nós não estamos a lutar por aquilo que vamos receber amanhã, estamos a lutar por aquilo que vai ser a nossa vida. Nós que temos 20 e tal anos, estamos a lutar por aquilo que vai ser a nossa vida aos 40, aos 45, aos 50, e por isso não se podem fazer coisas a pensar no amanhã. Temos de fazer coisas a pensar daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Isto é um médio e longo prazo. E por isso é que, mesmo quando pergunto aquilo que é a faturação, muito menos importante para mim do que a faturação que eu estou a prever este ano é a faturação do ano passado, porque Sim. a mim importa-me perceber onde é que eu quero estar daqui a 5, 10 anos, o que é que será a minha faturação daqui a 5 ou 10 anos, porque representa o tipo de relações que eu vou ter com os meus clientes nessa altura. Espetáculo. Vocês, sei que já pensam no mercado imobiliário também na ótica do investimento.
vocês neste momento, ambos, já são investidores. Qual é que é a perspectiva que vocês, ao serem investidores, conseguem trazer também de conhecimento para o vosso negócio, para aquilo que é a forma como um investidor pensa, para que nós consigamos entregar, no fundo, a qualidade de serviço que é necessária no nosso negócio? Porque estamos a falar de contactos e de fazer contactos, que é sem dúvida o pilar principal do nosso negócio, mas depois começa a aprofundar mais, falamos de relações, e vocês já estando também do outro lado, vocês sentem que isso vos traz uma vantagem de como é que eu vou compreender a mente destas pessoas que tanto alimentam também o nosso negócio? Olha, eu vou-te contar aqui uma história assim um bocadinho engraçada, mas que basicamente já deve ter acontecido com grande parte das pessoas que estão aqui, que é, quando nós hoje em dia vamos apresentar um negócio a um investidor e fazemos as contas do negócio, a rentabilidade que o mesmo tem, de certa forma, de certeza que muitos de vocês já devem ter tido a resposta de porque é que não compras tu? Não é? E eu acho que isso é interessante porque às vezes o investidor acha que nós não estamos a... Não sei se é prestar o melhor serviço ou se é, de certa forma, a tentar só o fecho do negócio. E acho que quando nós entramos também na pele de investidores, acabamos por ganhar também uma confiança do cliente vista de outra forma. Ou seja, se eu disser ao cliente, eu acho que é um bom negócio e eu vejo-me a comprar o imóvel, o cliente entende isso de uma forma totalmente diferente do que eu dizer, compra só o imóvel. Ou seja, claro que muitas das pessoas que estão aqui, que estão a começar, se calhar têm um pensamento também de investimento a médio e longo prazo. Isso faz parte do plano. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano também não tinha capacidade financeira para investir no mercado imobiliário. Portanto, eu fui ganhando capital à medida do tempo. Por exemplo, eu hoje em dia faço investimentos imobiliários, mas como é óbvio também presto aconselhamento a investidores. E de certa forma, o facto de eu entrar no mercado como investidor faz com que os meus clientes também ganhem uma confiança em mim maior. No fundo é isso. Espetáculo. E tu, Luís? Fábio, eu acho que no momento em que nós investimos, eu acho que nós conseguimos perceber melhor um bocadinho as ânsias do próprio investidor. Porque eu acho que nós, muitas das vezes, principalmente eu, quando me colocava a lidar com negócios, tanto de investidor como de clientes, às vezes nós colocamos um bocadinho, cometemos um bocadinho o erro de queremos angariar, queremos ter o produto, e depois, acho que já toda a gente passou por esta fase, deixar ficar um bocadinho na prateleira e quando caem contactos, vamos trabalhar o contacto, vamos fechar o negócio. E de certeza que o Diogo passou por esta fase, quando o negócio começa a crescer e de repente nós temos muita coisa a acontecer, temos angariações a entrar e temos visitas a serem feitas e negócios a serem fechados, de repente aquela angariação que não tem contactos há 2 ou 3 semanas, nós também se calhar não demos aquela chamada que devíamos ter dado ao cliente. E eu acho que nós só percebemos o quanto essa chamada era importante quando nós próprios, que temos um imóvel próprio à venda e não estamos a receber chamadas para o nosso próprio imóvel e percebo, eu não estou a ter chamadas, eu estou a ter controle da situação, por isso imagina aquilo que um investidor meu sente quando não tem controle da situação, deposita esse controle em mim, deposita essa fé em mim como trabalho e eu não faço o meu trabalho, porque o meu trabalho não é vender a casa. As casas, eu costumo dizer, eu não vendo casas, as casas vendem-se, as pessoas é que compram as casas, eu não vendo nada. O meu trabalho é prestar-lhe um serviço, e prestar-lhe um serviço é prestar-lhe também a informação daquilo que está a acontecer, para ele perceber que nós estamos realmente a efetuar o trabalho e retirar um bocadinho desta ânsia do negócio. E eu acho que ao investirmos percebemos que, principalmente nos primeiros investimentos em que as contas, eu falo por mim, eu comprei a minha primeira casa, eu nem sequer tinha o meu primeiro IRS, e quando apareceu o negócio, eu voltei praticamente à estaca zero. Por isso, eu fiquei com muito pouco dinheiro na conta, com uma ânsia muito grande até vender aquela casa, e percebi que, ok, eu estou assim, a maior parte dos meus clientes, se calhar, estão assim. Exato. Conseguiste perceber como é que é estar do outro lado. Eu acho que percebemos muito bem como é que é estar do outro lado. Eu acho que isso é muito interessante e realmente é um caminho que tem que ser percorrido, portanto é como também estavas a dizer, se calhar não é no primeiro ano que isso acontece, mas sem dúvida alguma quando calçamos as botas dos outros ganhamos uma sensibilidade completamente diferente no mercado e muitas das vezes o pessoal que já está com uma idade mais avançada, que não na ótica do investimento, mas que já tem o seu próprio imóvel, ou já vendeu um outro imóvel e por acaso também está na área, já sentiu isso, vocês conseguiram acelerar o processo quando também se tornam investidores. Eu queria também perceber uma coisa convosco, que é, hoje em dia vocês têm uma estrutura no vosso negócio, com base na vossa equipa e com base depois nas estruturas imobiliárias que vos dão a base e o pilar também do vosso negócio para que possam crescer, e eu queria perceber que pilares são esses que vocês valorizam numa estrutura imobiliária, portanto, num hub falando da ZOM, numa agência falando de outras marcas, e a importância da vossa
própria estrutura, da estrutura que vocês criam. E como é que vocês pensam essa estrutura para o crescimento do vosso negócio? Olha, eu acho que todos os consultores que atingem um certo nível de faturação já se tiveram perante a pergunta do porquê é que se está numa marca, porquê é que não se cria o próprio negócio, porquê é que não se cria a própria imobiliária. Eu acho que a resposta suficiente daquilo que são as nossas visões perante a área, nós continuarmos nas marcas, nós continuarmos a representar as marcas, quando ambos temos estruturas... Vocês têm estruturas muito semelhantes no negócio. Exatamente. Ambos temos estruturas de back-office que nos permitiam, se calhar, fazer as coisas sozinho. Mas a verdade é que é a velha máxima, não se chega a lado nenhum sozinho. E mais do que isso, eu continuo a acreditar que o valor acrescentado nesta área está nos consultores. 100%. Onde está o retorno financeiro está no nosso negócio. Eu acredito que nós temos o melhor negócio que existe, e digo isso aos hub directors de caras quando me perguntam e porquê é que não crias um hub? Porque eu acredito que eu tenho um negócio muito mais interessante que quem tem um hub. Vou falar por mim, numa fase inicial tens mesmo. Nós temos poucos custos face àquilo que são os verdade. retornos. Nós temos poucas responsabilidades a nível de reporting também do nosso negócio, e por isso é que também é tão importante a estrutura. Primeiro porque temos estruturas, chegamos onde chegamos com a idade que temos, mas eu falo por mim. Eu gosto de dizer que eu não deixo de ser um puto, que eu não deixo de ter 27 anos, e que tenho muita coisa para aprender e muita coisa pela frente. Eu chegava onde estou sem ter uma estrutura por trás? Claro que não. Quem é que era eu com 22 anos? Quem é que sou eu com 27 anos para dizer que sei montar um negócio sozinho, com uma equipa, com consultores, com um staff? Não, eu ainda hoje em dia aprendo coisas novas sobre impostos todos os dias. Eu acho que nós temos que perceber que tudo é um percurso. Todos temos uma posição para estar. Todos temos uma pretensão daquilo que queremos ou não no futuro, e eu acho que o ramo imobiliário em si é um negócio. Nós podemos estar dentro do negócio, mas em si é um negócio. E por isso as marcas trazem-nos um apoio extremamente importante para nós desenvolvermos esse negócio. Eu passei por uma troca de marca relativamente recente, não é? Sim. E por isso eu estou há um ano na ZOM, há um ano e pouco na ZOM, porque eu procurei mais serviço, e procurei mais serviço dentro daquilo que são as redes que cá existiam, porque eu considero que isso é extremamente importante para nós conseguirmos desenvolver o nosso negócio. E depois conseguimos com isso montar as nossas próprias estruturas. Exatamente. Eu atualmente, para quem não sabe, eu tenho 2 assistentes e tenho agora fotógrafo a tempo inteiro, desde março. Eu não sou, quem me conhece também sabe, eu não aposto em comunicação, aposto muito menos em comunicação, por exemplo, com o Diogo. O meu negócio depende zero de redes sociais. Quando eu digo zero, é zero. Eu nunca fechei um negócio através de redes sociais. O meu negócio acaba por ser muito mais tradicional nesse aspecto. Sim. E eu tenho uma estrutura que é uma estrutura que cada vez se assemelha mais, uma estrutura mais empresarial. Sim. Eu tenho tarefas muito bem definidas dentro da minha equipa, e o objetivo é que, mesmo com parte comercial a crescer, isto se mantenha assim. Eu não quero um ajuntamento de pessoas comigo, eu quero tarefas bem divididas, eu quero pessoas que acrescentem valor, tanto à estrutura como aos seus clientes, que montem também negócios dentro da minha própria estrutura. E eu acho que isto se aprende com as pessoas que nós temos à volta. Sem dúvida E nós só alguma. temos estas pessoas todas à volta porque estamos numa marca. Se eu criasse agora a minha própria marca e fizesse um summit, era eu e eu, não é? A falar num podcast comigo. E por isso eu acho que não temos como crescer sozinhos. Sem dúvida alguma. E qual é que é a tua perspectiva também, Olha, Diogo? Fábio, a minha perspectiva é muito também com base naquilo que o Luís disse, identifico-me 100% com aquilo que o Luís disse, mas fazendo aqui um enquadramento também, desde o momento em que comecei até ao dia de hoje, também para perceberem aqui um bocadinho o porquê da estrutura atual que eu tenho hoje em dia. Eu desde 2021 até 2024 tenho vindo, como é óbvio, a crescer ano após ano. E de 2021 até 2024 sempre fui eu só Diogo Maia, ou seja, eu cheguei ao final de 2024 com uma faturação que eu considero bastante positiva, e eu pensei, eu não vou conseguir escalar mais o meu negócio se eu não arranjar pessoas que me consigam fazer chegar a mais pessoas e continuar a prestar um serviço de qualidade ao meu cliente. Então chegou o final de 2024, em dezembro de 2024 contrato a minha primeira assistente. Portanto, contrato a minha primeira assistente para fazer o trabalho administrativo. Portanto, a minha assistente só trabalha a parte de back-office, portanto, de escritório, inserir angariações, preparar escrituras, preparar CPCVs. Faz também algum tipo de acompanhamento aos clientes compradores, porque, como é óbvio, o meu foco é mais na base da angariação e não tenho tempo
para fazer o seguimento aos meus clientes compradores que me surgem provenientemente das minhas angariações e, portanto, acabei por arranjar este grande elo, que é a Amanda, que acaba por me ajudar em toda esta parte de back-office e que, de certa forma, acaba por me libertar espaço para eu estar na rua e em contacto sempre com o cliente. Pronto. Como de janeiro até março o meu crescimento foi, ou seja, cresci de uma forma significativa que não estava à espera de ser tão rápido, tive então que contratar mais um recurso e surge então mais uma pessoa para a parte só de visitas, angariações e acompanhamento a clientes. Ou seja, eu liberto a Amanda da parte do acompanhamento a compradores e coloco o Francisco na parte do acompanhamento a compradores e a fazer visitas só nas minhas angariações. Ou seja, tudo o que são visitas com colegas, basicamente é o Francisco que faz a visita com os colegas, eu só estou na parte da angariação, ou seja, o meu objetivo é estar diariamente a tentar angariar novas propriedades. Pronto. Indo muito ao encontro daquilo que o Luís também partilhou, e eu revejo-me 100% nisso, que é, eu sinto que hoje em dia o meu tempo pessoal, para mim mesmo, Diogo, é pouco. Ou seja, eu gostava de ter mais tempo para mim, mas derivado, como é óbvio, ao facto de querer continuar a crescer mais e mais e mais neste negócio, sinto que, de certa forma, não tenho o tempo que gostava de usufruir para mim. Então, eu sinto que criar uma equipa, um conjunto de pessoas para continuar a escalar mais ainda o meu negócio, me vai aqui, de certa forma, prender um pouco. E isto porquê? Porque eu não consigo formar pessoas neste momento, ou seja, eu tive que formar a minha assistente, tive que formar, de certa forma, agora o Francisco, e já acabei por ter que libertar algum espaço para o fazer. Não estou a dizer que, se calhar, num período de 2 ou 3 anos, não formo uma estrutura ou uma equipa. Neste momento atual, sinto-me bem com esta estrutura mais pequena, porque, de certa forma, lá está. Acho que o nosso negócio é super importante e eu amo aquilo que faço, mas acho que o tempo para nós também é importante e abdicarmos de algumas coisas em detrimento de outras faz toda a diferença. E estás a tocar aqui num ponto que eu acho que é super interessante e também posso partilhar aqui um bocadinho a minha perspectiva no caso do lado de um hub, portanto, da gestão de um hub. E esta questão do tempo pessoal acho que é muito importante e abre uma reflexão sobre isso, que sem dúvida alguma, e nós jovens estamos a abdicar muito daquilo que é o nosso tempo e se calhar vemos os nossos amigos a poderem aproveitar a vida de uma outra forma mais descontraída e nós aqui fazemos alguns sacrifícios que eu acho que devem ser feitos. É o propósito de cada um, é o meu propósito, é o propósito do Luís e do Diogo e de todos que aqui estão. Mas em algum momento nós temos que parar para pensar em montar uma estrutura que nos permita continuar a crescer o nosso negócio, mas que nós consigamos ter alguma liberdade de vida, porque no final do dia fatura-se o que se fatura, mas nós não queremos dinheiro, nós queremos é aproveitar. Portanto, e o dinheiro, sem dúvida alguma, que é uma ferramenta para nós conseguirmos aproveitar a nossa vida, mas nós, na verdade, queremos tempo. Nós, na verdade, queremos liberdade. E a forma como vocês estão a estruturar os vossos negócios, sem dúvida alguma, é uma forma como eu olho também o negócio imobiliário. Eu acredito que uma equipa imobiliária, quando parte de um consultor, é uma equipa que tem que ser pensada na divisão daquilo que é a tarefa do consultor imobiliário. Então vamos repartir aquilo que é a atividade de um consultor imobiliário em várias pessoas e isso é que permite libertar tempo. Porque se nós, se calhar, criarmos aqui agora uma imobiliária e somos uma equipa, os três, e somos os três consultores, acaba por ser aqui um bocadinho mais difícil de libertar tempo, porque na verdade vamos estar todos a fazer a mesma coisa. Então eu acredito muito mais em estruturas como vocês estão a montar, que são estruturas que assemelham-se também à estrutura, por exemplo, de um hub como nós temos. Neste momento, só para terem uma noção, nós na Zoma Alcântara estamos a reforçar fortemente a nossa equipa, a pensar mais até nos resultados do amanhã do que no hoje, que é para estarmos preparados já com a máquina toda oleada, para que quando tivermos um nível de produtividade que nós ambicionamos e também sentimos de facto uma necessidade de ter aqui um aumento da estrutura pela produtividade, felizmente, que estamos a começar a ter, mas eu senti que eu não tinha tempo. Eu já estou numa fase um bocadinho diferente de vocês, porque eu sou mais velho daqui da mesa por um ano aqui do Luís, mas eu já sou pai, tenho outras responsabilidades. Pai, eu quero também ter liberdade de tempo, mas eu não quero nada como o meu negócio desacelere. E a única forma de nós o fazermos é investirmos em pessoas, que no fundo acho que é um ponto muito importante do setor imobiliário, porque é clichê falar que isto é um negócio de pessoas, mas no final do dia eu acho mesmo que é. Queria-vos fazer uma outra pergunta que é: vocês sentem que é mais difícil ir do 0 aos 100 mil euros de faturação ou dos 100 mil euros para cima? Olha,
voltando só aqui um bocadinho também àquilo que dizias a nível anterior, eu acho que tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, no sentido em que as coisas para mim mudaram um bocadinho em 2023. Eu tive um momento mais complicado quando, por aquilo que é como as coisas estão estruturadas hoje em dia, eu não é que culpo a forma como as coisas estão, a nível estruturados, a nível de educação, mas eu acho que eu tirei um curso de gestão naquilo que teoricamente é uma das melhores universidades de gestão do país, e a verdade é que eu de gestão percebia zero. Eu de gestão financeira percebia zero, eu de pagamento de impostos percebia zero. E acho que todos nós, quando criamos uma empresa, de repente vemos-nos com todo um sem número de tarefas que se tem que fazer e questões que se tem que cumprir, que só as sabemos quando é tarde demais, o contabilista nos liga a dizer que não fizemos. E toca a pagar. E toca a pagar. O parceiro principal que nós temos. Exatamente. E as coisas mudaram um bocadinho de perspectiva, porque eu também acho que até 2023 era um bocadinho de trabalhar e meter fotografias. Estou às 10 da noite no escritório, estou a acordar para ir direto para o escritório e não ia, se calhar, ao ginásio porque não tinha tempo para ir ao ginásio, e a minha vida era o trabalho. E de repente percebi, ok, isto está muito perto de ir ao charco, literalmente. As coisas têm que ser aproveitadas. Eu sou novo, mas também naquilo que se dependesse de mim também já era pai, é uma coisa que eu quero muito. Para mim os valores de família sempre foram incutidos e é o que eu mais quero. E para mim não faz sentido toda a questão monetária se não podemos aproveitar. Mas não faz sentido no agora, não faz sentido daqui a 2 ou 3 anos e vou preparar as coisas. Para mim não faz sentido no agora. Então eu tomei aquilo que também é muito clichê de se perguntar é quanto é que eu preciso para realmente fazer aquilo que eu quero fazer. Líquido, no meu bolso, não é falar de faturações, porque faturações e nós nesta área a faturar muitas das vezes 500 mil euros ou 600 mil euros, temos mais no nosso bolso do que um empresário com uma têxtil de 20 milhões. Sem dúvida alguma. E com muito menos responsabilidade. E por isso aquilo que me importa é saber aquilo que está disponível para a minha vida. E eu defini esse valor e percebi-me que como é que eu vou atingir este valor a viver a minha vida. Eu posso dizer que eu hoje em dia, e já partilhei esta mensagem com muita gente, eu acho que todos nós montamos as coisas de forma diferente. Mas a realidade é que eu mesmo no ano passado, onde não tinha estrutura comercial, consegui estruturar a minha vida para ir na mesma 12 vezes de férias num ano, para ter as minhas coisas pessoais, para não trabalhar nenhum dia depois das 8 da noite, para ter as minhas coisas todas bem estruturadas. Considero que tenho um problema muito grande que todos nós aqui temos. Acontece-me alguma coisa amanhã, o meu negócio para. É completamente verdade. Mas para se eu tiver que parar por completo. Não para se eu tiver que sair do escritório durante uma semana. São coisas completamente diferentes. Então, para mim só faz sentido ter o negócio que tenho hoje em dia e só faz sentido realmente orgulhar daquilo que é o percurso por estar a conseguir aliar as duas coisas. Estruturar uma estrutura que está a crescer a nível financeiro e de faturação e que cada vez liberta mais dinheiro que é aquilo que me importa, mas onde eu cada vez também, ao mesmo tempo, consigo ter mais tempo livre. Eu tive, há 3 semanas atrás, tive uma semana em Londres, a semana passada tive a semana na Comporta, esta semana estou aqui e não estou propriamente preocupado se o meu negócio vai cair, se não vai cair. E tive um crescimento enorme de faturação para já este ano. Eu, ano passado, faturei 600 mil euros. Eu, para já, em 4 meses, estou com 400 mil euros faturados. Espetáculo. E trabalhei menos nestes 4 meses do que trabalhei nos primeiros 4 meses do ano passado. Para mim, faz sentido montar as coisas se um dia eu me conseguir, e acho que devemos partilhar a opinião, se um dia eu me conseguir colocar de parte, e nós temos um exemplo de excelência nesse aspecto dentro desta marca, é verdade. Que é o Carlos Monteiro, porque, na realidade, considero que seja o único consultor empresário em Portugal. O resto são trabalhadores e que fazem muita coisa, mas não deixam de ser trabalhadores porque o negócio depende 100% deles. E o Carlos, não. Ele está num patamar que ele não tem que tocar no negócio, ele gera o negócio dele, Exatamente. É totalmente diferente. E foi um dos grandes motivos de eu vir para a marca, é realmente onde é que eu tenho exemplos. Eu gosto de olhar para cima, gosto mesmo de olhar para cima. Aí está, nós, como digo, nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Estar no topo é muito bonito, mas eu considero que é muito mais bonito estar em segundo. Considero mesmo, porque estar em segundo é o sentimento que nós temos para onde crescer. É termos a perspectiva de ter mais, de conseguir mais e de realmente ter as linhas para onde ir. É muito mais fácil para mim faturar aquilo. Aí está, é muito mais fácil para mim chegar aos 100, já tendo visto pessoas a chegar aos 100, do que ter que ser eu o primeiro a chegar aos 100. E o Carlos montou uma estrutura que eu considero que tenha sido a primeira pessoa em Portugal a montar aquele tipo de estrutura,
e que é uma pessoa que ainda por cima partilha a forma como abertamente como faz, e por isso é que as redes também são tão importantes. E para mim só faz sentido se assim for. Eu lembro de uma altura, ele disse-me uma coisa que se cansou do tempo dele ser para ir para a praia. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Estar cansado de ir para a praia é uma coisa ótima. Brutal. Eu só preciso de um dia para ir para a praia para me cansar de ir para a praia, não preciso de muito, mas é aquilo que eu quero para a minha vida. Eu quero ter dinheiro disponível para fazer a minha vida, não pensar em dinheiro, mas ter todo o tempo do mundo para fazer aquilo que eu quero com o dinheiro. Quanto à tua pergunta, o 0 aos 100 hoje em dia não pode ser considerado difícil por uma coisa. A partilha de informação que existe é enorme. Não são precisas redes sociais para chegar aos 100. Porque eu ouço muitos consultores, mas eu não me sinto à vontade com redes sociais. Não é preciso redes sociais. Não é preciso uma base de contactos. Não é preciso nada. É preciso um telemóvel. É preciso um telemóvel. Quem tiver um telemóvel, quem fizer chamadas, quem fizer 15 a 20 chamadas por dia, se não faturar 100 mil euros, é porque não fez as 15 ou 20 chamadas por dia. Se alguém disser, eu vou fazer 15 ou 20 chamadas por dia, daqui a um ano vamos falar, se chegar à minha beira e disser, eu não faturei 100 mil euros, é porque não fez as 15 ou 20 chamadas por dia. Pagam um almoço essa malta. E por isso, acho que começamos a sentir que começamos a precisar de mais estrutura, de mais profissionalismo, de mais empreendedorismo, se calhar quando começamos ali naquela barreira dos 250, 300 e começamos a ter que pensar em contratar e começamos a ter que pensar numa estrutura de custos que traz outro tipo de responsabilidades financeiras, quando já temos que gerir vários processos ao mesmo tempo e quando de repente temos que ter uma metodologia para não falhar com os clientes e com os processos e as coisas não correrem mal, aí sim eu acho que começa a vir a dificuldade e aí acho que se consegue distinguir aquilo que é um consultor imobiliário de um empresário. Eu honestamente, eu gosto muito de falar sobre esse ponto e já recolho aqui também a opinião do Diogo, mas eu acho que o objetivo do empresário, pelo menos é o que eu transmito à minha equipa, é quase uma frase slogan que eu uso, que é, nós queremos sair de consultor imobiliário para empresário de sucesso. E isso para mim significa toda esta estrutura pensada, esta metodologia, esta visão à Carlos Monteiro que é, eu estou na praia e o negócio está a andar. Isso, para mim, na minha ótica, é ser, sem dúvida alguma, um empresário de sucesso. Claro que sim. Qual é que é aqui a tua perspectiva em termos de dificuldade do 0 ao 100 e como é que tu pensas o negócio nesta perspectiva que o Luís também estava a partilhar? Então, eu concordo com a posição do Luís em relação à questão do 0 ao 100. Para mim é muito... Hoje em dia, no início não era, como é óbvio. No início, para mim, chegar aos 100 mil euros no primeiro ano era algo inatingível, portanto nunca tive esse objetivo. Grande, não é? Era algo que parecia impossível, não é? E foi, neste caso. No meu primeiro ano também faturei 35 mil euros ou 32 mil euros, portanto um valor muito residual para o primeiro ano, mas que de certa forma acabou por ser bom porque também me deu uma bagagem para ir com força para o ano seguinte. E portanto hoje em dia, como é óbvio, do 0 ao 100 é uma coisa que para mim acaba de certa forma, não é fácil, é uma coisa que como é óbvio tem o seu trabalho e dá o seu trabalho, mas é uma coisa que bem estruturada e tal e qual como o Luís disse, basta um telemóvel, eu concordo a 300% com aquilo que ele acabou de dizer. Acho que é um objetivo que é mais tangível do que propriamente um objetivo, como é óbvio, de 500 mil euros. Ou seja, estamos a falar de realidades distintas, como é óbvio. Agora, eu para atingir os tais 100 mil euros, como é óbvio que se calhar tenho uma panóplia de tarefas que tenho que executar e que não tenho o trabalho que tenho que ter ao chegar aos 500 mil euros. Ou seja, eu acho que do 0 aos 100 hoje em dia é mais fácil, dá o seu trabalho, dá, mas como é óbvio que com muito trabalho e consistência vamos lá chegar. Agora, só para vocês também terem aqui uma ideia, e o Luís também partilhou aqui connosco, que é, eu, por exemplo, o ano passado faturei 500 mil euros, quando eu cheguei ao final do ano tive que fazer uma reestruturação aqui à minha empresa, portanto, nós temos uma empresa, né? Portanto, tive que fazer aqui uma reestruturação e tive que contratar a primeira assistente. Mas para mim, o dar o salto para o próximo objetivo era algo que era possível, mas que eu tive que pensar um bocadinho fora da caixa. Eu tive que pensar, eu sozinho, não tendo uma equipa, como é que eu consigo saltar para o próximo patamar, para o próximo nível? E lá está, sem esta estrutura, sem este assistente agora que é o Francisco, se calhar era uma coisa que era humanamente impossível. Eu posso dizer que hoje estamos a dia 7, né, 7 de maio, e também estou muito também próximo da faturação do Luís, ou seja, também estou com 420 mil euros. É um objetivo que está quase a ser alcançado face ao objetivo de 2024, e era algo que eu nunca imaginei que pudesse continuar a escalar o meu negócio ano após ano e a conseguir fazer números que parecem impossíveis de lá chegar sozinho. Mas realmente eu acho que
quando nós queremos realmente alguma coisa e temos uma mente aberta ao ponto de pensarmos que é possível, porque, lá está, se nós não temos um exemplo de alguém que tenha lá chegado primeiro, a nossa mente vai pensar, será que eu vou conseguir lá chegar? E eu acho que eu tenho muito esse mindset, ou seja, eu tenho um mindset de eu vou conseguir. Claro que, como é óbvio, tenho que seguir uma série de regras, mas a minha mente permite-me todos os dias acordar e pensar que estou muito longe ainda da minha melhor versão. E isso faz-me todos os dias arranjar novas formas e novos métodos de me reinventar e de continuar a crescer. Eu acho que é muito isso que tento passar a pessoas que também me acabam por perguntar como é que tu moldas o teu negócio. Eu digo isto de uma forma muito simples, ou seja, o meu negócio não é nada por aí além, ou seja, eu tenho uma boa estruturação e um bom método de trabalho, ou seja, tenho uma boa agenda que me permite, lá está, e tal e qual como o Luís disse, eu, por exemplo, tive o ano de 2024 em que se fui mais ou menos, sei lá, 10, 12 vezes ao ginásio, foi muito. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu não abdico da atividade física de manhã. Quando acordo, eu tenho que fazer exercício, porque isso é algo que me vai distrair, me vai libertar a mente, me faz bem à saúde. E, de certa forma, a minha cabeça não pode só estar fechada no negócio, só em resolver situações de clientes, só em resolver situações do dia-a-dia. Tem que ser muito mais do que isso. Então, acabei por incluir a atividade física este ano no meu dia-a-dia e que, de certa forma, me faz abrir a mente. Eu acordo de manhã com um pensamento totalmente diferente. Eu vou fazer exercício físico, eu limpo a mente. Lá está, nós no dia anterior tivemos muitos desafios, muitos problemas. Eu, quando, por exemplo, vou treinar no dia a seguir de manhã, a minha cabeça parece que limpa completamente, é um sentimento único. Eu acho que é muito isso que nós hoje em dia, e eu vejo muito isso no meu negócio, é definir prioridades. Qual é que é a minha prioridade no dia de hoje? A minha prioridade é esta, esta e esta. Então, eu, no início do meu dia, tenho que logo resolver as minhas prioridades. E é assim que eu estruturo o meu negócio. Ou seja, o meu negócio não é uma coisa que parece difícil. É bem estruturado. No fundo é isso. É. E ter estrutura é, sem dúvida alguma, o ponto certo e o pilar do negócio, porque sem estrutura não cresce. Aliás, até se crescer, a coisa vai abanar e depois vai correr mal. Eu tenho uma pergunta para mim muito interessante que tem a ver com aquilo que é a vossa visão e como é que se imaginam daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Consideras que daqui a 5 ou 10 anos ainda és um consultor imobiliário? Pensas nisso dessa forma? O que é que está aí nos teus planos? O que é que tu tens na tua gaveta, Diogo, e Luís também? É assim, eu acho que como consultor imobiliário eu ainda vejo uma carreira bastante longa, ou seja, eu ainda quero ficar no mercado por muitos e muitos anos, claro, com bases e com ética, e acho que esse é o princípio essencial do nosso negócio, é sermos éticos uns com os outros, independentemente de eu ser Remax, se vocês serem Zom, eu sou uma pessoa que lá está, partilho com toda a gente, faço contactos com toda a gente, e acho que esse é o princípio base do nosso negócio, que é dar-nos bem uns com os outros, porque acho que na base da partilha é que as coisas se fazem. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, eu vejo-me daqui a 5 anos no mercado imobiliário como consultor imobiliário, com uma estrutura, não sei se maior, porque como te disse, tenho alguma dificuldade em criar uma estrutura muito grande com muitos consultores, mas vejo-me no mercado imobiliário numa perspectiva de 5 anos, mas aliado ao mercado imobiliário, quero também entrar no mercado da construção, que é uma coisa que eu realmente gosto, porque lá está, temos clientes que constroem e clientes promotores e de certa forma acabo por gostar de ver o desenvolvimento dos mesmos projetos. E já deste um passinho... Já dei um pequeno passo, um pequeno ainda, um pequeno passo e espero ficar por muito tempo de uma forma responsável. Sim. Boa, Diogo. Espetáculo. E tu, Luís? Eu vejo-me sem dúvida a estar no mercado imobiliário como consultor daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Vejo-me a conseguir estruturar mais ainda o negócio, a depender cada vez menos de mim, a eu poder acrescentar valor não só aos clientes, mas a quem está também dentro da minha própria estrutura e à marca em si. Mas isto é uma área... Esta área não é só o valor económico que nos aporta quando vamos passar uma fatura porque fechamos um negócio, é as pessoas que nos colocam à frente diariamente. E acho que essas pessoas que se cria, não é? Essas pessoas que nos são colocadas à frente e que nós acabamos por criar relações, quer sejam investidores imobiliários como negócio principal, e sejam construtores, promotores, quer sejam pessoas que estão a aplicar capitais extra, com totalmente aqui um segundo investimento na parte imobiliária também, e tem outro tipo de negócios, são pessoas com quem nós vamos abrindo o jogo, vamos tendo conversas, e aqui se coloca mais uma das grandes vantagens da nossa idade. Eu falo por mim, eu tenho hoje em dia jantares e almoços com clientes que são totalmente amigos, que têm negócios nada a ver com o ramo imobiliário e que várias vezes já surgiram conversas para um próximo negócio, vamos investir em conjunto, vamos entrar em conjunto e por isso
daqui a 5 anos eu posso continuar a ser um consultor e acredito que com uma estrutura de 1,5 milhão a 2 milhões de euros, como posso ter uma estrutura de 1 milhão, 1,5 milhão, mas completamente autónoma e seguir muito o modelo Carlo, mas a ter depois outras coisas e fora também do ramo. Eu não sou propriamente apaixonado pela parte da construção em si. Acho que é uma área que é muito volátil, é uma área que sofre muito com a questão financeira, é uma área que se joga muito a longo prazo, que se anda com tudo muito adiantado, e na realidade, quantos de nós já não tivemos construtores que disseram eu se estivesse noutra posição eu era consultor imobiliário, não era construtor. Eu gosto de pensar que eles sabem alguma coisa que eu estou a ver que eu estou sempre a dizer. Então não é propriamente na parte da construção. Não digo que não. Ainda este ano surgiram algumas hipóteses que tivemos muito perto de avançar com negócios que obrigavam a obras mais extensas. Mas sim, com uma parte de investimento de coisas mais diretas, de aplicação direta de capital, como é óbvio, é dos mercados que faz mais sentido, é dos mercados que mais acredito, é dos mercados que mais tenho conhecimento, por isso certamente estarei aqui também como investidor durante muitos anos, mas eu acredito mesmo que eu terei vários negócios, várias empresas com outras pessoas que entretanto vou conhecendo, porque é isto que esta área nos acrescenta, muito mais do que a parte financeira, é a parte pessoal que nos acrescenta muito mesmo. Estás a tocar num ponto muito importante e é uma realidade, o network que nós vamos desenvolvendo dentro do mercado imobiliário. Eu há pouco tempo até fiz um vídeo a falar sobre isso. O vir para o mercado imobiliário tem como vantagem nós conseguimos ter um negócio sólido, conseguimos capitalizar-nos e conseguirmos conectar-nos com pessoas. Só Deus sabe o que é que pode aparecer aí para a frente. Eu tenho uma frase que utilizo bastante também, a minha equipa sabe. Eu olho para o mercado imobiliário como eu acho que, tirando o futebol, eu digo que é o único elevador social que existe enquanto negócio, pelo menos falando na realidade portuguesa, e eu olho muito dessa forma, e eu pessoalmente olho para o mercado imobiliário com muita paixão. Gosto muito daquilo que eu faço, gosto muito do trabalho que tenho vindo a desenvolver junto da minha equipa, mas eu vejo o imobiliário a elevar-me socialmente, a capitalizar-me, e gosto também de olhar para outros horizontes de outros negócios, e tornar-nos empresários noutras áreas também. Mas uma coisa é certa, eu vejo o mercado imobiliário como o pilar da minha vida e daqui eu pelo menos eu não saio. Eu acho que as perspectivas vão mudando muito. Eu, quando em 2020 entro na área, o meu objetivo era ter dinheiro para pagar as minhas contas. Eu dizia que um dos meus grandes objetivos era ir a um restaurante e olhar para o menu e escolher sem olhar para a coluna da direita, que era a coluna dos preços. Era um dos grandes objetivos da minha vida. E a verdade é que isso, muito rapidamente, as perspectivas mudam. Né? De repente, nós vemos que, podemos ir comer e podemos escolher e estamos confortáveis, mas começamos a dar com pessoas que isso nem sequer é uma questão e que fazem isso, se for preciso, com casas ou com carros. E nós começamos a perceber que existem diferentes patamares que nós não conhecíamos, que eu pelo menos não conhecia, e muda muito a nossa perspectiva das coisas. Eu acho que esta área ainda consegue ser melhor que o futebol por uma questão muito simples. Nós temos um negócio, se quisermos estar aqui até à idade da reforma, estamos. Nós vamos a um café, a um restaurante, vamos à rua e não temos a pressão social que um jogador que ganha aquilo que nós podemos ganhar aqui tem. Sim, e por isso temos uma vida muito mais desafogada. Se quisermos ir sair à noite, vamos sair à noite, porque ninguém nos vai chatear porque fomos. Se quisermos andar de moto, andamos e eles não podem. Por isso, o estilo de vida que nós podemos ter é completamente diferente, mas na realidade aquilo que eu fui percebendo nos últimos anos foi que existe um teto em tudo. Não é? Existe um teto em tudo. E como um consultor imobiliário, derivado daquilo que é a disponibilidade horária para fazer as coisas, porque nós precisamos de horas para aplicar nos contactos às pessoas, nós temos um teto naquilo que é possível faturar. Não acho que em Portugal se tenha chegado nem de perto nem de longe ao teto. Temos um mercado em evolução, temos cada vez mais mercado de segmento alto, temos a questão, acho que todos nós nos queremos colocar, por exemplo, na parte dos empreendimentos, porque uma coisa é fazer 90 angariações a pulso, ou ligar para clientes e fazer contactos frios, outra coisa é de repente entrar em 90 angariações num empreendimento. E por isso as coisas estruturam-se de uma forma diferente para crescer de faturação, mas de repente eu às vezes tenho conversas com pessoas que estão a faturar 100 milhões de euros num ano e que eu penso, eu estou aqui todo feliz para dizer que faturei 600 mil euros. Somos meninos, não é? Então as coisas mudam muito de perspectiva. Eu dou um exemplo. Eu tenho um amigo com
39 anos, por isso é uma pessoa que continua a ser jovem, que não começou do zero, começou dos menos 15 milhões, porque foi a dívida que herdou, e que hoje em dia tem aquilo que é imaginável, mas tem negócios que aquilo que é imaginável. Eu não, acho que é daquelas pessoas que, se perguntar quanto dinheiro tem, imediatamente não deve saber responder. E por isso eu penso, o que é que tem de diferente? Não foi nenhum contacto que o fez chegar lá, e nós todos somos iguais, nós todos temos as mesmas oportunidades, nós todos que estamos aqui, felizmente, temos as mesmas oportunidades, e por isso só temos é que as aproveitar. Eu às vezes ouço alguns consultores que se queixam que não conseguem estar a este patamar dos 100 mil euros, que é difícil e que não se faz porque as pessoas, porque o mercado, a culpa é só nossa. O negócio é só nosso, só é preciso fazer. Faz. Aliás, pegando nessa frase do faz, este podcast só não se chama faz, porque acho que ficava um nome fleiro, então chama-se realiza. Foi só mesmo por causa disso, mas é algo que eu levo muito, é a ação. Eu acho que se nós tivermos ação, as coisas acabam por acontecer. E se não está a acontecer, temos que ir buscar conhecimento. Falavas há bocado sobre a importância de formação, é ir buscar conhecimento, aprender e pôr as mãos na massa. Agora que estamos a chegar aqui a uma fase final deste podcast, para ser muito honesto, está a ser um prazer enorme. Eu, por mim, ficava aqui a falar com vocês e depois punham aqui a mesa, jantávamos e continuávamos por aqui. Mas eu tenho uma pergunta da praxe. Para quem não sabe, o Realiza Podcast não tem nenhum script. Isto está a sair tudo naturalmente, como acho que dá para entender. Mas eu tenho uma pergunta da praxe e a pergunta é, Diogo e Luís, vocês consideram que já são pessoas bem-sucedidas? E para vocês, o que é sucesso? Se calhar começo contigo, Diogo. Então, esta pergunta não é fácil. Não, mas acho que, tendo em consideração o percurso que tenho vindo a traçar e de certa forma a trilhar, considero-me, como é óbvio, uma pessoa bem-sucedida dentro dos parâmetros naturais de negócio. Como é óbvio que acho que o nosso papel enquanto empresários é, sem dúvida, não vermos isto como um limite, ou seja, tentarmos sempre evoluir dia após dia para chegarmos ao próximo passo, ao próximo nível. Então, eu costumo dizer às pessoas, ou seja, eu não vivo diariamente insatisfeito, mas penso dessa forma. Porquê? Porque eu, se não pensar que todos os dias estou a fazer um mau trabalho, eu não vou continuar a evoluir diariamente. Ou seja, eu tento pensar da pior forma possível para no dia a seguir eu continuar a crescer de uma forma natural e bem-sucedida. Então eu vejo sucesso como um ato de, não só de resultados, mas um ato de ajudar o próximo, um ato de... Quando eu vejo, por exemplo, que tenho um colega ou que tenho um amigo que está a passar por uma situação não só de vida, mas também, lá está, não só de negócio, mas também de vida mais difícil, eu estar lá para lhe dar a mão e lhe ajudar e dizer, tu não vais desistir porque eu não te vou deixar, eu acho isso um ato de sucesso e vejo muito o sucesso como entre e ajuda uns com os outros. Não vejo só o sucesso como resultados. Claro que os resultados são importantes na nossa vida e no nosso negócio, mas mais do que resultados, acho que são os valores que temos com os outros e connosco mesmos, que são esses valores que nos vão, como é óbvio, nos fazer sentir bem connosco mesmos e sem dúvida que acho que essa é a palavra que melhor define o sucesso, na minha opinião. Espetáculo, Diogo. E Luís, qual é que é a tua perspectiva? Eu quero dizer isto sem parecer quase que arrogante, porque não é de todo, é a mensagem completamente oposta, mas eu acredito mesmo e eu considero mesmo que eu sou das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço. Eu saio daqui, eu vou para a minha família, eu vou para uma casa que eu nunca sonhei ter, e eu tenho os carros que eu nunca sonhei ter, que eu sempre sonhei e nunca sequer acreditei ter. Eu estou a faturar aquilo que eu nunca imaginei. Eu posso dizer que pago salários muito acima da média. Eu tenho pessoas que neste momento, se for preciso, trabalham comigo e estão em casa porque não têm pressão para estar no local de trabalho, porque sabem que eu não tenho que controlar isso. Eu caso este ano, eu tenho a minha família a crescer, tenho tudo aquilo que eu nunca imaginei ter. Tenho um negócio em crescimento, tenho cada vez mais tempo pessoal. Por isso, eu acho que isso, mais do que tudo, é ter sucesso. Se formos medir sucesso por parte financeira, continuo a achar naquilo que é a nossa geração temos sucesso. Eu achava que nessa parte, em 2022, acreditava que tinha mais sucesso do que acredito que tenho agora, porque as pessoas que estavam à minha volta, comparativamente àquilo que eu era, tinham menos. Hoje em dia, as pessoas que estão à minha volta têm quase todas mais do que aquilo que eu tenho, na parte pessoal. E por isso, por aí, eu consideraria que tinha pouco sucesso. Mas eu considero que tenho muito mais sucesso que essas pessoas, porque todas elas estamos a uma mesa e estão-se a queixar do trabalho, estão a dizer que no dia a seguir têm que se levantar cedo, têm que se deitar cedo. Eu levanto-me cedo porque quero.
ninguém me ouve a dizer que não a um jantar, ninguém me ouve a dizer que não a um almoço, ninguém me ouve a dizer que não a uma conversa, ninguém me ouve a dizer que não a marcar uma semana com os amigos para ir treinar, para ir fazer... Eu treino 3 vezes por dia. Eu, para ter mais sucesso, para mim não é faturar mais, é cada vez ter mais tempo para a família. Para mim ter sucesso é eu poder acordar, poder levar os meus filhos à escola, poder ir buscar os meus filhos à escola, é poder pagar mais salários a mais pessoas, fazer mais pessoas felizes e, como é óbvio, isso tem que vir agregado a uma faturação maior para poder acumular tudo que seja esse tipo de estrutura. E para mim ter mais sucesso seria pensar cada vez menos em dinheiro, porque é bom não ter que pensar em dinheiro. E por isso, sim, se eu puder dizer aquilo que eu sinto mesmo e que me sinto feliz em dizê-lo, eu acredito mesmo que nisso tenho muito sucesso. Espetáculo, espetáculo. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, já que temos um público à nossa frente, vou fazer aqui um improviso, de ter a oportunidade de, pelo menos, recolhermos aqui 2 perguntas. Uma pergunta para o Luís, uma pergunta para o Diogo. A pergunta provavelmente não se vai ouvir aqui, ou seja, nós vamos ouvir, mas depois quem estiver lá em casa, eu vou repetir a pergunta da melhor maneira e finalizamos dessa forma. Eu pedia para quem quiser fazer uma pergunta, podemos começar aqui com o Diogo ou com o Luís, é só levantar a mão. São as primeiras 2 pessoas, portanto, vão ser essas 2 perguntas. Começo aqui com a senhora. E a pergunta queres que direcione para quem? Para o Luís. Luís, eu vou só repetir a pergunta, tu ouviste, mas define um dia do teu trabalho. Olha, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, porque eu vou ao ginásio cedo, por isso eu vou ao ginásio das 6 às 7, eu estou no escritório por volta das 8h30. Normalmente é meter a minha base de dados em condições, por isso aqui, na parte de quem está cá a ouvir, é Zoom, por isso tenho a ZAP, tenho a base de dados, eu uso bastante essa parte, por isso eu tenho os meus contactos de follow-up todos lá, e aquilo que eu faço de follow-up vou fazendo durante o dia, e eu não, quando chego a casa, não pego propriamente no computador para estar a pôr isso tudo direitinho. Por isso eu tenho o meu caderno que vou apontando as coisas, e no dia a seguir de manhã cá por pôr isso tudo direitinho, que é para durante o dia, com o meu telemóvel, na app, eu sei que contactos é que tenho que fazer. E a partir daí o meu dia é aquilo que... há uma coisa que eu faço sempre, que é a questão dos novos contactos e desses contactos de follow-up. Aquilo que eu depois vou fazendo durante o dia é aquilo que for exigido quase pelos clientes. Por isso, há dias que eu vou ter 6, 7 visitas, vou ter reuniões, vou ter almoço com algum colega, com algum cliente, como há dias que eu faço os meus contactos até ao meio-dia, se for preciso, tenho uma visita e acabou. E eu não invento trabalho, ok? Eu não invento trabalho. Eu acho, por isso é que eu digo que, por exemplo, eu não tenho redes sociais trabalhadas, ok? Não é que eu não me sinta confortável, porque eu adoro falar em público, sinto-me extremamente confortável a falar em público, até acho que sou um miúdo giro, por isso acho que ficava nas redes sociais. E acho que funcionava. Mas já te vais casar, olha aí, ponhas a pau. E fora de brincadeiras, acho que essa parte podia ser muito aplicada às vezes a isso, mas não é bem a decisão de negócios que eu quis tomar e que quero tomar. E isto acaba muitas vezes, porque eu acredito, por exemplo, o Diogo aplico bastante tempo nesta questão do pensamento dos vídeos e a realização dos vídeos, que acaba por ser um segmento que depois lhe traz muito negócio que eu não tenho, e que acaba por ser uma vantagem, mas que também lhe consome muito tempo. São decisões. Por isso, o meu dia acaba depois por ser muito natural face àquilo que temos. Eu não faço, por exemplo, avaliações bancárias eu não vou, escrituras eu não vou, ir a câmaras, etc., eu não vou, isso, certificados energéticos eu não vou, isso acaba por ser tudo com as minhas assistentes. O meu trabalho em si é comercial. Por isso, o meu trabalho é falar com clientes, o meu trabalho é negociações, como é óbvio, com clientes, visitas e reuniões de angariação. E agora vamos direcionar aqui uma pergunta para o Diogo, que eu acho que é aqui este senhor. Pode repetir, que não conseguimos ouvir. Fernando. Outra pergunta, tem que ser outra pergunta. Se eu tenho a resposta, tenho a resposta. Lá está, eu sou uma pessoa que, lá está, sou grata pela marca que comecei, portanto, sempre fui Remax. Não digo que algum dia não saia de uma marca para outra, não fecho portas, como é óbvio, mas neste momento sinto-me feliz e realizado na Remax. Foi politicamente correto. Foi politicamente correto. Ó Diogo, eu não te queria dizer, mas isto foi combinado ali com o Fernando, nós tínhamos que te apertar, como é óbvio.
Pessoal, estamos aqui agora sim numa fase final. Mais uma vez eu quero agradecer à ZOM e toda a estrutura. Sem dúvida alguma, falamos muito da estrutura, é a marca que nós representamos. Eu todos os dias e ao dia de hoje fico feliz e até emocionado pela escolha que fiz de abrir um hub, ter tão novo, ter tomado esta iniciativa e esta aventura, ter aberto o meu próprio hub, a ZOM de Alcântara. E hoje estarmos aqui a poder representar o nosso hub com um projeto desenvolvido e pensado por nós, que é o Realiza Podcast. E é um privilégio enorme e a ZOM deu palco a isso. E agradecer também, sem dúvida, à Casa S, que será, sem dúvida, a plataforma do futuro no mercado imobiliário, que vem aqui mesmo para acrescentar valor. E fecho assim. Sigam-nos nas nossas redes sociais, do Luís, do Diogo, nas minhas, e aquela lenga-lenga, que subscrevam o canal do Realiza Podcast. Tá bem? Vamos juntos, pessoal. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.